O tema da mensagem de hoje é as três realidades eternas. E nós estamos dentro desta série, Deus faz novas todas as coisas. Eu quero começar lendo um poema que aborda sobre o tema da eternidade. E diz assim: os dias vêm e vão, com alegria ou tristeza, os dias vão e vêm. Em soma interminável, somente o dia eterno virá, mas nunca irá. Apenas a maré eterna nunca vazará, mas fluirá. Ó longa eternidade, minha alma vai para ti. Lindo, né? A verdade, queridos, que a vida humana é uma dádiva, mas ela é finita, ela é passageira. E o que eu percebo, até como um contrassenso, é que muitos lutam desesperadamente para permanecerem vivos enquanto estão morrendo. E outros, cheios de vida, estão querendo morrer. Alguns têm tudo na vida e ainda assim não são felizes. Outros lutam com muita dificuldade e conseguem ter um grau de felicidade. O que é que significa essas contradições? Por que pessoas que são cercadas de pessoas que as amam, que têm bens, que conseguem viver a vida, realizar, permanecem com uma lacuna e um vazio? Eu creio que isso tem a ver com a natureza do ser humano. O ser humano, ele é um ser tricotômico. Ele é um ser formado por corpo, alma e espírito. Aliás, alguém já disse que nós somos seres espirituais que habitam num corpo e têm uma alma. Então, se você vive esta natureza complexa da sua existência, de alguma maneira exacerbando um dos aspectos e deixando os outros aspectos relegados ao esmo, você não será plenamente feliz. Ou seja, as nossas necessidades, elas se dão nesses três níveis. Você tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Existem pessoas que vivem a vida para suprir as suas necessidades físicas. Então vivem para comer, vivem para ter prazer, prazer sexual, prazer nas drogas, prazer com adrenalina, e se esquecem que não são corpos simplesmente, mas têm uma alma e são seres espirituais. Outros passam a vida à procura de preencher vazios da alma. Buscam e lutam para ter uma melhor autoimagem, para terem relevância, para serem pessoas importantes, pessoas que lutam e que fazem tanta questão de serem aceitas pelos outros e terem uma vida preenchida na sua alma. Eu quero dizer para você que se você não tiver o equilíbrio destas três áreas, e se você não encontrar relevância no corpo, na alma e no espírito, você jamais será uma pessoa plenamente feliz. Aliás, nessa vida ninguém será plenamente feliz. Mas nós podemos viver esta vida entendendo que existem algumas realidades que são passageiras. Por exemplo, se você é uma pessoa cujo valor é o seu corpo, a sua beleza, quando você começa a envelhecer, você começa a ficar desesperado. E a gente percebemos pessoas que muitas vezes chegam às raias do ridículo, porque não aceitam o processo de envelhecimento. E aí fazem plásticas a vida inteira e ficam absolutamente deformadas. Outras
procuram preencher o vazio com alimento, com comida, com outras coisas, e também estão sempre vazias. Apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala sobre muitas coisas importantes, mas que diante de uma realidade, que é o amor, elas se tornam absolutamente irrelevantes, absolutamente pequenas, sem nenhum valor, se não forem acrescidas do amor. Mas, neste capítulo, que todo mundo chama o capítulo do amor, tem um versículo que Deus falou muito comigo esta semana, e Ele abriu os meus olhos para algo que eu nunca li em nenhum livro. Eu entendo ser uma revelação diretamente de Deus para mim, depois de quase 40 anos de conversão, entender esse texto da maneira como ele me mostrou, e eu quero compartilhar com vocês. 1 Coríntios 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Eu vou ler de novo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. E nesse capítulo, Paulo está falando de uma série de realidades que vão passar nesse mundo. Ele fala de inteligência, ele fala de capacidade espiritual, ele fala de conhecimento, ele fala de poder, que são habilidades humanas, para chegar no versículo 13 e apresentar três realidades eternas. E você conhecendo essas três realidades eternas, que é fé, esperança e o amor, é muito importante que você entenda que você deve cultivá-las, porque essas são as únicas realidades que você vai levar deste mundo para a vida eterna. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar, sobre fé, esperança e amor. E eu quero compartilhar com vocês a visão que Deus me deu. Eu comecei falando a vocês que somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. E o que Deus me mostrou é que estas três realidades eternas, elas tocam estas três dimensões do ser humano. Por exemplo, a fé. A fé é uma capacitação exclusivamente do Espírito, tá? Ela pertence à dimensão do Espírito. Ninguém pode crer se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode crer em Jesus se o Espírito Santo não o revelar. Ninguém pode crer se não nascer de novo. A fé verdadeira não é uma capacitação que pertence ao intelecto e tampouco ao corpo. Então muitas pessoas perguntam para mim: como é que eu sei que eu estou crendo? Isso tem a ver com os sentimentos? Absolutamente não. Porque a fé não tem nada a ver com sentir. E tampouco não significa necessariamente só entender intelectualmente. Porque existem momentos na vida da gente que a gente compreende aquilo que a gente crê. Mas há momentos que a nossa compreensão não chega ao nível da fé. Então, a fé é espiritual. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Eu coloquei esta versão porque eu tenho usado esta versão da Bíblia, mas esta não é a melhor versão. Aliás, que me perdoem os tradutores, mas é uma versão muito fraca, porque a palavra certeza não está aqui no original. A palavra aqui no original, traduzida por certeza, é hipostasis, que na verdade, melhor traduzida seria fundamento firme. Quantos de vocês têm a tradução, a fé é o firme fundamento? Quantos de vocês? Esta é a tradução correta.
Porque aqui fala literalmente de uma fundação de um edifício. A fundação sobre a qual o edifício é construído. Então, a fundação é sempre invisível. A fé não pode ser vista, mas ela está lá. É ela que sustenta a nossa vida espiritual. Não é isso? Ela pertence ao mundo espiritual e por isso é invisível aos olhos humanos. Agora, o apóstolo Paulo não está falando de qualquer fé. Eu estou dizendo o apóstolo Paulo porque eu creio que foi ele quem escreveu Hebreus, embora outros teólogos discordem, mas eu creio que foi ele. Então, a partir de agora, vou citá-lo falando sobre esse texto. Em 1 Coríntios capítulo 3, nos versículos 10 e 11, o mesmo Paulo escreve o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então a fé a qual eu me refiro é a fé em Cristo. Não é a fé qualquer. A fé na vida, a fé nas pessoas, a fé numa ideologia. Esta não é a fé a qual a Bíblia se refere. A Bíblia está falando de uma capacitação espiritual que é de fato a fundação sobre a qual nós construímos a nossa vida espiritual, e essa fundação só pode ser Jesus. Então, repita comigo assim: ninguém pode lançar outro fundamento. O meu fundamento é Jesus. Isso significa que da mesma maneira como alguém, quando vai construir um edifício, a primeira coisa que tem que fazer é fazer a fundação. Porque se você construir as paredes sem ter uma fundação, a casa vai cair. E a durabilidade daquela casa é diretamente proporcional à qualidade da fundação daquele edifício. Então, a realidade eterna que Paulo apresenta em 1 Coríntios 13, a fé, não é uma fundação qualquer, não é crer em qualquer coisa, crer na vida, crer na esperança, crer no amor, todas essas frases de efeito que não tem nenhuma substância, que não tem nenhuma firmeza e que são absolutamente passageiras. Mas a fé em Cristo é esta fé que é o fundamento que nos leva de uma vida humana natural, de uma vida terrena passageira, e que nos garante a vida eterna. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A fé genuína, ela subsiste a todas as coisas, a todos os abalos. Eu quero aqui dar um exemplo que vai tornar o meu ensino muito mais prático. Nós no Brasil nunca tivemos terremoto, agora começamos a ter alguns abalozinhos, né? Mas quando você vai em países onde existem abalos sísmicos constantes, a única maneira dos edifícios subsistirem é eles terem uma fundação muito reforçada. Por exemplo, você vai em Tóquio, Japão. O Japão é um país que por ano tem inúmeros terremotos. Eu diria milhares de terremotos, alguns até de grande magnitude. Os edifícios construídos no Japão têm uma estrutura colossal. A fundação daqueles indivíduos é espetacular. Quando você vai, por exemplo, para a Califórnia, eu já tive a oportunidade de ver casas serem construídas na Califórnia. A fundação é extraordinária. Porque existem abalos, existem terremotos. Em países, por exemplo, como o Haiti, que tem abalos, mas o país é muito pobre e as pessoas não têm dinheiro, porque a fundação é a parte mais cara de uma construção, principalmente num país desse. Quando dá um terremoto no Haiti, as casas literalmente ruem, caem ao chão. Mas nesses países
que tem tecnologia e tem competência e dinheiro para construir uma fundação sólida. Vem o terremoto, treme tudo. Quando passa o terremoto, os edifícios estão firmes, em pé. Eu quero dizer para você, querido, que a fé em Cristo Jesus é assim. Você pode passar por abalos, pode tremer, e às vezes treme muito, e às vezes chacoalha muito, mas quando passa o tremor, você continua firme, porque a tua fundação é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Mas é muito importante que você entenda a diferença de fé para esperança. A esperança é uma segunda realidade de suma importância. E o que eu observo que a esperança é algo que as pessoas que não têm a Cristo refletem muito sobre ela. Mas as pessoas que se convertem passam a relegar a esperança a uma importância menor. Todo mundo fala sobre ter fé no momento da tribulação. Todo mundo fala sobre ter fé nas horas difíceis. E pouco se fala da importância da esperança. Mas, queridos, a esperança é algo extraordinário. E é fundamental para o ser humano. Enquanto a fé é uma capacitação espiritual, a esperança, ela é uma atitude positiva em relação ao futuro, em relação àquilo que se espera. Mas essa atitude se dá no nível da alma, da mente, da psique. A esperança é diferente da fé. A fé sabe, a esperança espera. Diga assim: a fé sabe, a esperança espera. Muitas pessoas perguntam para mim: pastor, você tem certeza da sua salvação? Absoluta. Eu tenho certeza absoluta que no momento em que eu fechar os meus olhos, eu estarei com o meu Senhor. Como é que você sabe? Porque eu sei. Porque eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Eu já entendi que eu jamais seria salvo pela minha própria atitude, pelas minhas próprias obras. Eu creio naquilo que Jesus fez. É suficiente para mim. Amém? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu sei que eu sou salvo. Mas em relação ao futuro, em relação às expectativas que eu tenho para o futuro, eu caminho como um vetor positivo, com grande expectativa que as coisas aconteçam para o bem. Porque há a promessa de Deus que diz que todas as coisas cooperam para os bem dos que amam a Deus. Então a fé é o que me sustenta, é sobre a qual eu construo a minha vida espiritual. Mas eu também sou um ser humano que tem alma. E a alma é o campo de batalha que todos nós temos. É ali onde Satanás atua. É ali onde muitas vezes nós ficamos abatidos, ficamos tristes, ficamos atemorizados, ficamos impactados com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. E nós não podemos desprezar a esperança e a importância de você ter esperança. Sabe, gente, Filipenses capítulo 1, versículo 20. O apóstolo Paulo, para mim o maior de todos os apóstolos, um homem, um baluarte da fé, um homem que viveu a sua vida apaixonadamente para Deus, enfrentou tudo que alguém podia enfrentar. Um homem com uma fé inabalável, com milagres realizados por conta da sua convicção e da sua fé. Mas esse homem também tinha uma alma, e a sua alma também muitas vezes era abalada. E ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 20: segundo a minha ardente expectativa. Veja, isso é uma esperança, é uma expectativa. Esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
O apóstolo Paulo, ele viu o mundo espiritual. Ele enxergou as realidades eternas. Muitas das doutrinas a respeito da fé, foi ele que trouxe. Ele compreendia tudo, mas enquanto ser humano, no dia a dia, nas lutas que ele enfrentava, ele tinha uma expectativa ardente de que ele jamais iria envergonhar a Jesus através do seu corpo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: segundo a minha ardente expectativa, é isso que eu espero, e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele sabia que ele corria riscos de morte. Ele sabia que ele estava indo contra o sistema, contra o Império Romano. Ele sabia que ele estava indo contra o sistema do judaísmo, e muitas vezes quase ele morreu. E no fundo ele está dizendo para Deus: Deus, não deixe que eu fraqueje, não permita que eu em algum momento eu seja envergonhado por não permanecer firme. Então a minha expectativa é que seja na vida ou na morte, eu continue a glorificar a Jesus. Vocês conseguem entender, perceber aqui Paulo falando da sua própria alma e a vida, queridos? É isso que eu quero compartilhar com vocês. A vida muitas vezes é pesada, a vida é difícil. Ontem eu fiz uma live com uma jovem de 34 anos. Quantos viram essa live ontem? A Lilian, uma nutricionista, uma jovem. E eu fazendo a live com ela, no meio da live ela fala: você sabe, pastor, que eu estou vivendo um luto? Eu falei: não sabia. Ela falou: não, mas você já orou por mim, você mandou um áudio para mim. E aí ela me fez lembrar o motivo pelo qual eu tinha orado. Ela perdeu um filho, uma jovem de 34 anos. Eu me lembro que quando eu recebi esse pedido de oração, eu fiquei muito condoído, quebrantado, porque eu fiquei pensando: meu Deus, como é perder um filho? A nossa alma muitas vezes fraqueja diante de coisas assim. E a vida muitas vezes apresenta estas circunstâncias, gente. Então nós temos que saber que a vida não é oba-oba, evangelho não é isso, evangelho não é essa coisa, ó, toma posse, tem coisas que tem que tomar posse, mas tem coisas que você tem que suportar, porque a vida é dura, a vida é difícil, a gente enfrenta perdas, enfrenta morte, enfermidades, dificuldades na vida, e qual é a área da nossa integralidade que é afetada? É a alma. Por isso é tão importante falar para vocês da importância de cultivar a esperança. E aquela jovem falou para mim: pastor, eu consigo separar o que é minha alma do que é o meu espírito. Meu espírito está em paz, eu sei que eu vou encontrar o meu filho. Mas a minha alma está de luto, às vezes eu choro, às vezes eu fico desesperada. E eu olhando aquela jovem ali, e ela estava me ensinando tantas coisas, porque ela estava firme, mas ela estava enfrentando o seu luto de maneira madura, sabendo que Deus ainda tinha muito para realizar na vida dela, e portanto ela tinha que sobreviver à dor, à perda. E eu quero dizer para você, querido, Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ânimo vem de ânima, ânima é alma. Então eu quero dizer que o evangelho é capaz de te dar uma força, uma capacitação na alma, para que você enfrente as afrontas de Satanás. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Porque é isso que o evangelho faz na vida da gente. Então, gente, eu quero dizer algo para vocês. Quando Jesus trabalha na sua alma, Ele trabalha para produzir alívio e para produzir descanso. O alívio nos faz andar um pouco mais, mas o descanso nos capacita a andar até o fim.
Diga assim: o alívio me dá capacidade para andar um pouco mais, mas o descanso me dá capacidade para andar até o fim. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus fala sobre isso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e aqui fala de alma, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui, queridos, eu quero te contar um segredo, te dar uma dica poderosa de como você pode viver a sua vida com uma alma cheia de esperança. Primeiro, porque quem faz isso é Jesus, quem alivia é Jesus, quem dá o descanso é Jesus. Não depende da tua capacitação, depende dele. No momento que você está enfrentando uma dor, uma perda como essa, que humanamente falando é irrecuperável. Como alguém pode se recuperar de perder um filho? Não é o natural, ninguém se prepara para isso. Mas eu quero dizer que Jesus é capaz de fazer isso. Então, é nele que você tem que esperar. A tua esperança deve ser em Cristo, porque é Ele quem pode te dar alívio e te dar o descanso. Amém? Jesus fala claramente que é Ele quem faz isso, mas Ele explica a maneira como Ele faz. A maneira como Ele faz é a figura do jugo. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu vou explicar o que esse texto significa, porque tem muita gente que fala: andar com Jesus é pesado, tem que assumir o jugo dele. Não, você está entendendo exatamente o contrário. Na antiguidade, existem relatos que mostram que quando um par de bois ia fazer a aragem de um terreno, eles tinham um jugo sobre si. Então normalmente eram 2 bois que puxavam o arado para fazer os sulcos na terra e depois ali então lançar as sementes. Só que eles faziam da seguinte maneira: eles colocavam sempre um boi jovem, forte, com um boi mais velho, experiente. Porque dessa maneira eles conseguiam ter a força do boi jovem e a direção do boi experiente. Era assim que acontecia, sempre um boi forte ao lado de um boi mais experiente, e um jugo entre os dois. E quando Jesus usa essa figura, Ele está dizendo que nós vamos dividir o jugo com Ele. Mas eu quero dizer para você que Jesus é tanto mais forte quanto experiente. Então quando você entra debaixo do jugo de Jesus, é Ele que vai te puxar, mas é Ele quem vai te dirigir também, para que a tua vida não seja lançada para um caminho fora da vontade de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor. Então assumir o jugo de Cristo significa que você vai estar mais leve, porque o peso da sua vida estará sobre Ele, e Ele não permitirá que você se desvie da rota. Ele vai te dar a direção, e a consequência disso é, quem está falando é o próprio Deus, o Filho do homem e o Filho de Deus. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já passei por momentos de perda. Eu já perdi mãe, já perdi pai, já perdi irmão. E dói muito. Quando você tem que simplesmente crer. Porque na alma a gente quer estar perto, a gente quer tocar, a gente quer abraçar.
Mas quando você tem uma fé em Jesus, você sabe que um dia você vai vê-lo. Essas pessoas que você ama. E o Dona Pina, seu Osvaldo está esperando a senhora lá. Vai demorar uns 30 anos ainda, mas ele vai encontrá-la. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a nossa esperança. Então, ainda que estejamos vivendo ainda na dimensão física, temporal, finita, já podemos ter a esperança na nossa alma. Isso significa que Jesus, ele não toca só no seu espírito, ele toca na sua alma também. E muitas vezes eu vejo tantos cristãos que não conseguem encontrar o descanso na alma em Cristo Jesus. As promessas de Deus, elas fortalecem a nossa fé, a fundação da nossa vida espiritual. A fé muda a atmosfera espiritual. Mas as promessas de Deus, elas também fortalecem a nossa esperança e, portanto, elas transformam a nossa atmosfera emocional. Viver uma vida de esperança é fundamental, gente. Temos que tratar da alma, temos que tratar da nossa psique. Existem muitos cristãos salvos, nascidos de novo, com o nome escrito no livro da vida, mas cuja alma está dilacerada, passa a vida lutando com uma série de realidades emocionais que nunca vence. Querido, eu quero te dizer que a tua vitória na tua alma vem de Jesus. É Ele quem prometeu. E Ele está dizendo: toma sobre si o meu jugo, porque eu vou tornar a tua vida mais leve. O que Deus me mostrou é que essas três realidades, elas são intercambiáveis. Elas são interdependentes, elas não são independentes. E o que Deus me mostrou é que se você não ama, você deixa de ter esperança e deixa de ter fé. Se você não tem esperança, você perde o amor e perde a fé. Se você não tem fé, o teu amor não subsiste às lutas da vida. Por isso que a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vejam as três realidades juntas. O amor, a esperança e a fé, eles estão juntos, eles dependem um do outro. E essa é a razão porque nós, como cristãos, deveríamos tratar das três áreas do nosso corpo, da nossa vida, da nossa existência. Há um ditado que todo mundo diz: enquanto há vida, há esperança. Isso é uma verdade, mas eu gosto de mudar a ordem desta frase. Enquanto há esperança, há vida. Diga assim: enquanto há esperança, há vida. Quando as pessoas perdem completamente a esperança, elas começam a morrer. É por isso que tem tanta gente, inclusive cristãos, tirando a própria vida. Agora em setembro, nós estávamos aí falando da importância do Setembro Amarelo, a luta contra o suicídio. Ora, por que existe tanta gente que se suicida, gente? Você sabe que um dos países, acho que o país do mundo que tem mais suicídio é a Suécia, um país rico, onde as pessoas não têm nenhuma necessidade material, mas tiram a vida, porque a vida não tem relevância, não tem amor, não tem esperança. No Japão, ali ao pé do monte, acho que é Fuji, existe uma floresta onde as pessoas vão para se matar. O que é isso? É falta de esperança. Quando você perde a esperança na vida, em Deus, que algo bom está à sua espera na frente, as pessoas querem tirar a própria vida. E infelizmente isso acontece com cristãos, com pastores. O que é isto? Porque certamente colocaram a sua esperança em homens.
Mas aqui Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas vezes o Senhor já me aliviou, a minha alma, quantas vezes. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, por isso que eu falo com paixão dele, porque ele faz isso na nossa vida. E eu quero declarar: o mundo não precisa de religião, o mundo precisa de homens e mulheres, jovens e crianças que creiam em Jesus, que saibam que aquilo que está por vir é o melhor para todos nós. Então tenham esperança, vivam esperança. Nós não precisamos ficar sem esperança. 1 Tessalonicenses 1,3 diz assim: o mesmo apóstolo Paulo, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, diga fé, da abnegação do vosso amor, diga amor, e da firmeza da vossa esperança, diga esperança, em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Encha o teu pulmão e diga: em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aplauda ele, diga: eu creio, Jesus é a esperança da glória. Notem, irmãos, aqui de novo essas três realidades estão juntas: operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e firmeza da vossa esperança. A fé não é um sentimento, é um posicionamento espiritual que nos leva à ação. A fé precisa ser expressa em obras. A Bíblia diz que não são as obras que te salvam, mas é a fé. E muita gente cita Efésios 2, 8 e 9, e diz assim: porque a fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas as pessoas não leem o restante. Pois fostes criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vamos dizer que a fé é o cavalo que puxa o carro, e as obras são o carro que vem atrás. Então, não são as obras que te salvam, é a fé. Mas a fé que salva, ela vai transformar você de maneira que você passe a produzir boas obras. E o apóstolo Paulo está dizendo isso: a operosidade da fé. E aqui eu quero dizer uma coisa para você: gente desocupada é gente que abre portas para que Satanás trabalhe na sua alma. Se você está aí triste, porque ninguém me ame, experimenta sair da tua dor e olhar para a dor do outro. Começa a tocar na vida do outro, que você vai ver que você não vai ter tempo para ficar com mimimi. Vai ficar olhando para a dor do outro, e aí então vai ser instrumento de transformação. Dai e dar-se-vos-á. Amém? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É assim que a fé tem que ser. A fé tem que operar, tem que te levar a sair do teu lugar, do teu comodismo, e se preocupar com alguém mais além de você. Gálatas 5, 5 e 6, a Bíblia diz: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Fé e amor, fé e esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. De novo, as três realidades aqui: fé, esperança e amor. O que Paulo está dizendo? Vocês estão aí discutindo se deve circuncidar o gentio ou não. Vocês não entenderam que isso aí não vale nada? E aqui eu quero dizer para você: tem tanta gente batendo boca na internet por causa de questúnculas,
de detalhes, se o nome de Deus é assim, ou assado, se é isso aqui. Querido, isso pouco importa. O que importa é a essência de Deus em você. Paulo está dizendo, não importa se vai circuncidar, se vai cortar o prepúcio de um gentio, não. O que importa, meu querido, olha aqui, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Você quer ver Jesus manifestar a sua glória na tua vida? Sai do teu comodismo, sai do teu egoísmo e começa a tocar na vida dos necessitados. Aí Deus vai te usar e você vai se tornar relevante. Amém, igreja? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Está na hora da igreja se levantar. Portanto, a fé verdadeira, ela é uma fé traduzida em ações. A esperança, ela é firme, ela dura, ela persevera, segundo esse texto de Gálatas. Mas como é que a gente pode ter uma esperança assim? Se a nossa alma, se a nossa psique é tão volátil, tão suscetível às circunstâncias. 1 Pedro 1,3, aqui eu quero dizer algo para você. Isso não tem nada a ver com temperamento, isso não tem nada a ver com tendência, isso não tem nada a ver, essa pessoa ela é melancólica, essa pessoa está em depressão, essa pessoa ela é assim, ela é macambuza, ela é crítica, ela é pessimista. Não, isso não é uma capacidade humana. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, diga muita misericórdia, e haja misericórdia, porque se não fosse a misericórdia, Deus não ia sobrar ninguém. Olha o que Ele fez, nos regenerou, nos fez nascer de novo. Para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe o que Pedro está falando? Que o poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que entra dentro de você. A esperança não é um conceito, irmãos. Essa é uma esperança viva. Ela entra em você e ela começa a atuar como um fermento, vai contaminando tudo. Amém, irmãos? É como mais ou menos quando você tomar probiótico, tomar aqueles como é que eu vou dizer, aqueles micro-organismos que vão fazer bem para o teu trato intestinal. Olha que comecei falando de espiritualidade, acabei entrando na área médica, né? Mas essa é a verdade. A esperança, o que Pedro está dizendo, que através da ressurreição de Cristo, a nossa fé nele, a esperança entra em você e começa a trabalhar dentro de você e mudar aquilo que está dentro de você. Diga assim: pela misericórdia de Deus, eu fui regenerado para uma esperança viva. Você não foi regenerado para ter uma teologia morta. Você foi regenerado para ser transformado, não só no espírito, mas também na sua alma. O que está faltando para você? Se encher de Deus, se encher da sua palavra, ouvir a palavra, ouvir louvor. Fica se enchendo de um monte de coisa que não presta, e aí depois não sabe porque tem tanta luta na alma. Querido, ouça a palavra de Deus, que ela é poder de Deus para curar, para transformar, para gerar uma esperança viva. Amém? Aplauda ao Senhor. Deus está falando aqui hoje na nossa vida. Mediante a ressurreição de Cristo significa que a morte não é o fim. Paulo diz em outro lugar: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou. Amém? A terceira e última realidade eterna é o amor. Paulo falou de uma fé que opera. Fé sem obras é morta. Falou de uma esperança firme e fala de um amor abnegado. A fé, ela toca no espírito,
você não pode crer pelo outro. A esperança, ela toca na alma. Você não pode ter esperança pelo outro. Mas o amor dos três é o maior, porque é o único que você toca no outro. Porque o verdadeiro amor não é para você, é para o outro. Amém? Quando a gente pensa em amor, dentro da cultura popular, amor é paixão, é um sentimento, é egoísta. Mas esse não é o amor de Deus. Embora o amor de Deus envolva emoções e, portanto, é parte do intelecto também, o amor é definido por dar. É algo que sai de mim e toca o outro. Por isso o amor dos três é o mais importante, porque ele é o único que toca o mundo físico de fato. O amor de Deus fez que ele saísse da dimensão eterna e entrasse na dimensão temporal. O amor de Deus fez com que ele deixasse a atmosfera espiritual e se tornasse carne e osso, para nos resgatar na nossa dimensão. O amor de Deus afeta o homem na sua dimensão física, e o nosso amor também afeta a dimensão física. Queridos, vocês sabem que a ciência já mostra que crianças que são amadas, que são tocadas, que ouvem palavras de amor, de encorajamento, são crianças que crescem muito melhor, tanto do ponto de vista físico, emocional e espiritual. Crianças cujos pais as estimulam, elogiam, desenvolvem capacitações muito além das demais. Porque o amor, ele toca no físico do outro. Eu não posso crer pelo Walter. Eu não posso esperar pelo Walter. Ele tem que ter esperança e fé. Mas eu posso amar o Walter e fazer diferença na vida dele e fazer na sua. Você pode amar o outro, e o amor de Deus é isso. Sai dele e vai para o outro, e transforma o outro, e sara o outro, e liberta o outro, e salva o outro. Aleluia, aleluia. Oh, dá uma glória a Deus aí, meu querido. Se expressa em nome de Jesus. Por isso o amor é abnegado, o amor não é para si, não é egoísta. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor é para o outro. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amor é dar, amor é sair de si e é tocar no outro. É suportar o outro, é suportar o defeito do outro, é levantar o outro e não derrubar o outro. Esse amor que destrói, esse amor egoísta, não é o amor de Deus. Só Deus pode nos ensinar a amar assim, porque somos egoístas. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Diga, o amor é para o outro, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então amor é espiritual na medida que essa é a essência de Deus, e Deus é espírito. Mas amor é também intelectual na medida que eu amo muito mais como uma decisão do que por um sentimento. Porque é impossível eu gostar de uma pessoa que me faz mal, mas é possível amá-la. Você está me entendendo a diferença? Você gosta de quem gosta de você, de quem te faz bem. Mas amar é superior. Amar é o fazer o bem até para quem me faz o mal. Por isso o amor é superior. E o amor é o único que pode de fato sair de mim e ir para o outro, sair de você e ir para o teu semelhante. Agora a palavra abnegado no grego, kopos, significa alguém se esforçando ao limite da exaustão. Portanto, fala de um trabalho duro. Amar de fato dá trabalho. Amar o teu marido dá trabalho. É mais fácil você esculachar com ele.
Amar a tua esposa dá trabalho. É você entrar debaixo do piano que ela está carregando e carregar por ela. É mais fácil deixar ela que se dane. Amar é literalmente eu sair de mim e dar a vida pelo outro. É isso que Deus quer fazer na vida dos crentes. E nós não podemos fazer por uma capacidade humana. Somos pecadores egoístas, mas se o Espírito Santo está em mim, eu posso aprender e crescer em amor. É espiritual porque é a essência de Deus em mim. É intelectual porque é a minha decisão. Mas é factual, é ação, é abnegação, porque eu saio da minha vontade e vou ajudar o outro que necessita. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui querem viver esta dimensão? O amor não é egoísta, é abnegado. O amor trabalha. É uma atitude que nos leva à ação, à abnegação. Nos leva a dividir o que temos com os que têm menos. Nos leva a sair da zona de conforto para abençoar alguém necessitado. Talvez de um toque, de um carinho, de um sorriso, de uma compreensão. O amor nos leva a dar atenção àqueles que ninguém vê, os invisíveis da sociedade. O amor nos leva a abraçar aqueles que ninguém quer, porque são chatos, porque estão doentes, porque estão feridos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu querido, você vai morar no céu, não porque você merece, mas porque Deus te ama tanto que Ele não quis te deixar no inferno ou separado dele para sempre. Amém? Então a igreja tem que amar como Jesus amou, porque essa é a única maneira de nós expressarmos a essência de Deus. A fé e a esperança são dois substantivos que eu tenho para mim. O máximo que eu posso fazer é falar, é compartilhar, para que de alguma maneira eu possa transmitir para o meu semelhante o grande presente de Jesus. O amor não. O amor é para o outro. Eu posso amar o indivíduo crendo ou ele ou não. Eu posso amá-lo mesmo que ele não me aceite, mesmo que ele não me ame, mesmo que ele não me suporte, eu posso amá-lo. O amor toca o outro diretamente e o indivíduo é abençoado até involuntariamente. Independentemente do que o outro faz, o amor o alcança. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, meu querido, que tudo que você tem nessa vida passa. Até mesmo as pessoas que nós amamos, elas são mortais. Por isso que toda a nossa fundação da nossa vida deve ser Cristo. Eu sempre peço para Deus, eu falo: Deus, a Lília nesse mundo é a minha segurança de amor. Eu peço todo dia: Senhor, me leva antes. Se o Senhor me ama, me leva antes, porque eu não quero viver sem ela. Mas ao mesmo tempo eu falo: Senhor, eu não quero que a minha felicidade esteja sobre ela, porque é uma carga muito pesada para uma pessoa ser a razão e o motivo da felicidade do outro. Só o Senhor pode ser isso. Só Ele pode dividir o jugo com você. E quando Ele divide o jugo com você, meu amado, Ele vai carregar o peso e vai te levar para a direção correta. Amém? Quantos aqui querem
valorizar, e eu quero frisar isso para você, porque talvez você, um filho de Deus, cujo nome está escrito no livro da vida, está vivendo a vida em depressão, com amargura, com tristeza, tendo tudo para ser feliz, mas procurando desculpas e justificativas humanas, que seriam justificáveis se você não fosse um filho de Deus, se você não fosse o objeto, o receptáculo do amor de Deus, desse amor tão extraordinário. Então eu quero que você feche os seus olhos agora, e eu vou orar pela tua vida, eu vou orar pelo teu corpo, porque Jesus tem cura para o teu corpo. Eu vou orar pela tua alma, porque Jesus tem cura para a tua alma. E eu vou orar pelo teu espírito, se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus. Hoje você pode dar a vida para Ele e começar uma nova história, fazendo dele a fundação, firme fundamento da sua vida aqui na terra. Porque na eternidade Ele continuará sendo a fonte de toda a vida, de toda a plenitude, de toda a alegria. Eu quero falar com você primeiro, meu querido que Jesus ama tanto e por quem Ele se deu. Se você ainda não teve uma experiência com Jesus verdadeira, isso não tem nada a ver com religiosidade, porque a religião, ela não é capaz de preencher a sua alma. Só Cristo pode preencher. Se você hoje quer entregar a sua vida para Ele, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, onde você estiver, seja aqui, seja na internet. Pela internet você tem aí esse QR Code, e você pode colocar o seu celular lá e dizer: eu estou entregando a minha vida para Cristo, e eu quero declarar: Senhor, leva esta palavra para longe, Senhor, porque tem milhões de pessoas ainda que precisam da tua libertação. Eu posso te dizer, meu querido, eu sou humano, sou falho, sou pecador, eu ainda não cheguei lá, mas eu posso te contar de inúmeras vezes que o Senhor me livrou, me libertou, encheu a minha alma de alegria, de contentamento. É Ele que é a esperança da minha vida, Ele quer ser da tua também. Então, se hoje você está aqui, se você quer entregar sua vida para valer para Jesus, eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver, e eu vou orar por você agora. Alguém aqui? Eu estou falando com o pessoal aqui na igreja. Se houver alguém aqui, levante as mãos, me ajudem aqui, vocês que estão aqui. Eu não estou conseguindo enxergar. Há alguém? Graças a Deus por essas vidas, graças a Deus. Há mais alguém aqui? Hoje é dia de salvação, hoje é dia de o Senhor libertar a tua vida. Fiquem de pé em nome de Jesus e orem comigo. Você que levantou a sua mão, põe uma no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida por completo. Eu quero ter uma experiência com Cristo vivo, e eu faço do Senhor Jesus o meu Salvador. Eu aceito o teu jugo, Senhor, e eu faço do Senhor hoje o meu guia, a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. A igreja aplauda ao Senhor. Se você que está aqui hoje está entregando a sua vida, saiba que o Espírito Santo é quem te regenera e quem introduz uma esperança viva, que vai começar a lutar contra a desesperança, contra o abatimento, contra o medo, contra a culpa, e vai transformar a sua vida, porque é isso que Deus faz na nossa história. Mas eu quero orar por você também, tanto na internet quanto aqui. Por você que talvez tenha alguma área na sua alma que te fustiga, que te faz sofrer, que te impede de fluir na plenitude deste Deus tremendo e dessa salvação extraordinária. Eu quero que você fique de pé, eu vou orar pela tua vida onde você estiver. Hoje é dia de cura. Jesus Cristo veio, Ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Pai, eu quero orar agora, Pai, por todos aqueles que estão
feridos na alma. Por todos aqueles, Senhor, que talvez não tenham motivo para viver, não tenham alegria, nem esperança para viver. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que têm muitas vezes ferido aqueles a quem mais amam, por não terem sido libertos de traumas, de feridas, de cadeias nas suas próprias vidas. Senhor, agora eu libero esta unção, a unção, porque eu sei que agora eu sou um canal. Eu libero esta unção de libertação na vida dos que me veem na internet. Oh Pai, aqui nesta igreja eu declaro: o Evangelho de Cristo é boa notícia, é boa notícia de transformação. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pela esperança viva que dentro de nós nos transforma, que dentro de nós nos cura. Que a tua alegria, que a esperança, Senhor, seja um dínamo, uma força, que seja, Senhor, uma cura, um remédio na vida do teu povo, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, Senhor, em toda a terra, até que tu venhas. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Boa semana para você.